Graça e paz. Eu sou o reverendo José Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora. Aqui, em nossa escola dominical, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: não adianta evitar os assuntos urgentes, eles não vão embora. Lição número 4: a ética bíblica para dinheiro e trabalho, empréstimos, juros, usura. Todo cuidado é pouco. Leitura devocional, Salmo de número 15, do versículo 1 até o versículo de número 5. Leiamos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Introdução. Com a queda de relacionamento com Deus, a queda trouxe um esfacelamento das relações pessoais e sociais. Isso iria se evidenciar de modo cada vez mais concreto, conforme as organizações sociais fossem mais complexas. A distribuição da riqueza, infelizmente, é um chavão retórico. Pouco ou nada é feito quanto a isso. Por sua vez, muitos de seus defensores tendem a ser pouco produtivos, desejando dividir o que não produziram. E, na realidade, são os idealistas que em sua existência trafegam entre um pijama, sala de aula e shopping. Gostam de dormir, bolsas de estudos e gastar, porém, pouco ou nada produzem. A história da igreja registra opiniões diferentes e divergentes a respeito do assunto. Ainda que sustentando princípios semelhantes com o do justo preço, Aquino, Escoto e Pedro de Olive, e de socorro aos menos favorecidos, pois as posições variam. Analisemos alguns aspectos dessa questão. Tópico 1: orientações bíblicas quanto ao empréstimo. No Salmo 15, temos alguns princípios que resumem a lei envolvendo as relações humanas. Entre esses princípios, lemos: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Salmo 15, versículo 5. O que se tem em vista é a cobrança extorsiva sobre o bem emprestado. Cobrar juros do que não deveria ser cobrado.
O empréstimo, dentro da visão bíblica, não fazia parte simplesmente da esfera financeira. O fator econômico não era o elemento determinante, nem autônomo. Antes, refletia valores teológicos e espirituais. Portanto, o empréstimo dentro do princípio teológico bíblico envolvia também uma perspectiva social, aliviar a pobreza. O princípio estabelecido na lei não obrigava o cidadão a emprestar seu dinheiro. Contudo, ao emprestar, havia condições básicas contra a usura. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Êxodo 22, 25, Levíticos 25, 36 e 37 e Deuteronômios 24, 6, 10 a 13. O princípio não se restringia ao dinheiro. A teu irmão não emprestarás com juro, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que acostume se emprestar com juros. Deuteronômios 23, 19. Ao estrangeiro poderia ser emprestado com juros. Deuteronômios 23, 20. Se considerarmos que esse preceito visa a apenas equilibrar as relações comerciais, fica mais fácil entendê-lo. O estrangeiro cobrava juros naturalmente. Assim, para que houvesse um equilíbrio econômico, era permitido ao israelita cobrar juros de tais pessoas. A prática de usura era comum na antiguidade, sendo que os juros praticados eram altíssimos, chegando a 50% ao ano. À luz do Antigo Testamento, os juros cobrados aos estrangeiros certamente não seriam extorsivos, visto que isso quebraria os próprios princípios da lei. Além disso, os credores não deveriam cobrar juros adicionais no pagamento da dívida, o que inviabilizaria a sua quitação. É possível que os juros praticados em Israel após o cativeiro não passassem de 1% ao mês. Neemias 5:11. Quando Deus fala sobre a responsabilidade de cada um perante Ele, ilustra alguns comportamentos pecaminosos que deveriam ser rejeitados. O povo de Judá, por exemplo, estava no cativeiro colhendo os frutos de seus próprios pecados, entre os quais a usura e a injustiça, o suborno e a extorsão. Ezequiel 18, 8, 13, 22, 12. Ao contrário disso, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. Tópico 2. O trabalho segundo a Escritura. Considerando inclusive o Salmo 15, Calvino gerou uma revolução social, apresentando uma visão bíblica da questão do trabalho e dos juros, aplicando ao seu contexto. O reformador entende que, abre aspas, a indolência
e a inatividade são amaldiçoadas por Deus. Fecha aspas. Em outro lugar, a terra foi outorgada ao homem com esta condição, que se preocupasse em cultivá-la, de onde se segue que foram os homens criados para empregar-se em fazer alguma coisa, e não para estarem ociosos e indolentes. Verdade é que esse labor era bem alegre e agradável, longe de todo aborrecimento e cansaço. Todavia, quando Deus quis que o homem se afizesse a cultivar a terra, na pessoa dele condenou todo repouso indolente. O trabalho está relacionado com o progresso de toda a raça humana. Há modos diferentes de se trabalhar. Para quem ajuda a sociedade dos homens pela indústria, ou regendo sua família, ou na administração pública, ou em negócios privados, ou aconselhando, ou ensinando, ou de qualquer outra maneira, não será considerado entre os inativos. Paulo censura os preguiçosos, que querem viver pelo suor dos outros, não contribuindo para ajudar a raça humana. O ganho ilícito, por meio do qual o patrimônio de nosso próximo é dilapidado, é na realidade uma forma de furto. Calvino fazia uma distinção importante entre o empréstimo de consumo ou de assistência e o empréstimo de produção ou de aplicação. Aquele visava socorrer os necessitados, sendo improdutivo para o devedor, ou o devedor, com o seu trabalho, poderia adquirir uma ampliação desses recursos. Os juros, nesse caso, seriam legítimos. Do mesmo modo, escreveu de forma parecida Marvin. Abre aspas. Os empréstimos que desenvolvessem um negócio são diferentes dos empréstimos feitos a um homem faminto, e que lucrar no primeiro caso é legítimo. Em 1580, Beza, juntamente com outros pastores, opõe-se veementemente à criação de um banco em Genebra, entendendo que as riquezas trazem consigo implicações indesejáveis, tais como o luxo, a frivolidade, amor ao prazer, etc. Todas incompatíveis com Genebra, que desejava preservar a já conhecida moderação dos costumes. Portanto, ainda que o dinheiro emprestado a juros seja permitido, prática tão comum na Europa muito antes de Calvino, o trabalho honesto é que deve ser a fonte de recursos para a manutenção de nossa família. Não devemos nos aproveitar das necessidades alheias, vivendo simplesmente de transações financeiras. Um princípio justo é que, em todas as negociações, haja benefício para ambas as partes. Conclusão: o que Deus condena está tão bem sedimentado e, às vezes, até mesmo legalizado em nossa sociedade, que nós já até consideramos tais práticas em nossos planejamentos e expectativas. De fato, o caminho do mal sempre
parece ser mais eficaz e rápido. Ele tende a nos fascinar pelo resultado mais fácil e imediatamente compensador. No entanto, Deus nos propõe caminhos de vida, de integridade, honestidade e princípios. Isaías 33:15. O sucesso não pode ser considerado apenas à luz do tempo breve ou longo, antes, a partir da eternidade. A instrução preventiva de Deus contra tais tentações e, ao mesmo tempo, como expressão de amadurecimento na fé, é-nos transmitida por Jesus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 33. Aplicação. Deus nos fornece princípios que permanecem e que serão considerados parcialmente aqui, contudo, se tornarão plenamente evidentes na eternidade. Se quisermos habitar na casa do Senhor, sigamos suas normas, seus princípios e mandamentos. Usufruir da graça sem a busca da obediência é menosprezo para com a obediência de Cristo. Se desejamos que a obediência de Cristo nos seja proveitosa, então devemos imitá-la. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima!